Pessoal, vamos resolver então exercício 5, vamos abrir aí o exercício 5. Pessoal, o exercício 5 da FUVEST, ele fala que em algumas situações de resgate, o bombeiro utiliza um cilindro de ar comprimido para garantir condições normais de respiração em ambientes com gases tóxicos. Esses cilindros, cujas características estão indicadas na tabela, alimentam máscaras que se acoplam ao nariz. Quando acionados, os cilindros fornecem para a respiração, a cada minuto, 40 litros de ar, na pressão atmosférica e também temperatura ambiente. Nesse caso, a duração do ar em um desses cilindros seria aproximadamente de quanto? Aí o cilindro da respiração tem um volume de 9 litros e a pressão é de 200 atm. A pressão, ele falou que é de 1 atm, pressão atmosférica, e ele falou que a temperatura durante todo o sistema é constante. Pessoal, então vamos resolver. Bom, você vê que a pressão dentro do cilindro é altíssima, né? Isso porque, para você transformar uma substância sólida, líquida ou gasosa, eu não preciso mexer só na temperatura, eu posso mexer na pressão também. Porque, por exemplo, como eu passo do sólido para o líquido? A diferença do sólido para o líquido é a distância entre as moléculas. No sólido, as moléculas estão bem mais próximas que no líquido. Se eu aquecer uma substância que está no estado sólido, ela vai vibrar de tal maneira que ela vai afastando um pouco mais das outras, até tornar um aspecto líquido. É assim que eu faço. Mas, por exemplo, se eu quiser passar uma coisa gasosa para o líquido, eu não preciso só baixar a temperatura, mexer com a temperatura, eu posso mexer na pressão. Se você comprime um gás, ou seja, aumentando a pressão, onde o volume fica bem reduzido, você força que a distância entre as moléculas que estão no estado gasoso começa a diminuir, aproximando mais as moléculas uma das outras. E vai aproximar tanto que esse gás ele acaba virando líquido. E vamos lembrar que todo gás é transportado na forma líquida, seja o seu gás de cozinha, seja esses cilindros. Se você pegar o seu gás de cozinha, por exemplo, e balançar, você vê que é líquido lá dentro. E tem que ser. Por quê? Porque o volume de um líquido, ele ocupa muito menos espaço do que no gasoso. Por exemplo, no botijão de gás, se eu quiser transportar aquele botijão de gás na forma gasosa, eu precisaria de uma sala de jantar da sua casa, aí, por exemplo, tamanho. Inviável o transporte, né? Você pegar um botijão desse tamanho e colocar ele numa sala de jantar, olha a proporção, é impossível o transporte dele. Por isso que todo o gás é transportado na forma líquida. Bom, pessoal, então resolvendo aí, percebe que no cilindro a pressão ela é altíssima, né? Ela é muito alta. Então significa que por a pressão ser muito alta, o gás que está lá dentro, que na verdade nem gás é líquido, porque todo gás ele é transportado na forma líquida. Por quê? Porque se um gás for transportado na sua forma real, gasosa, ocuparia um volume no máximo umas 5, 6 vezes maior. Por exemplo, um botijão de gás, se você balançar ele, você vê que é líquido lá dentro. E se ele for transportado na forma gasosa, eu precisaria de uma sala de aula, por exemplo, do tamanho da sala de aula para ocupar, para transportar aquela quantidade. Ou seja, inviável o transporte. Por isso que eu adiciono uma pressão muito grande desse cilindro, para que as moléculas no estado gasoso, como que estão as moléculas no estado gasoso? Bem distante uma da outra. Com pressão, eu aumento a pressão, o volume vai o quê? Vai reduzindo, o volume vai reduzindo, a distância entre essas moléculas vão aproximando até transformar no estado líquido. Então dentro dos cilindros é líquido. E quando eu aciono a válvula, a pressão que lá dentro é muito alta e a de fora é muito baixa, pela diferença de pressão altíssima, ou seja, a pressão cai de uma vez, o que antes era líquido acaba se transformando gasoso, porque o volume ele acaba aumentando muito, muito, muito mesmo. Você quer ver como que aumenta? Por exemplo, ele quer saber quantos minutos duraria esse cilindro. Ó, isso aí é fácil, porque ele falou que cada minuto é 40 litros. Então, se ele quer saber aqui, ó,
quantos minutos? Eu preciso achar o volume aqui em litros, que é o que, preenchendo os dados, eu devo perceber. O cilindro 200 atm é um volume de 9 litros, a pressão de fora é 1 e ele quer saber o volume por essa dedução aqui. Ele falou que a temperatura é constante, então o que eu faço? Eu corto. Então, fazendo aqui, ó, pi, vi, ti, pó, vó, tó. Posso cortar a temperatura, por quê? Porque ela é constante, é uma transformação isotérmica. E a pressão ali, ó, 200, o volume 9. A nova pressão 1 e o volume é o que eu quero. Então, o volume é 200 vezes 9. Então, ó, 2 vezes 9, né? Dá quanto? 18. Não é isso? Então, 18. Então, fica 1.800 litros. Ó. 9 vezes 2, 18. Os dois zeros. Então, tá aí. Achei a quantidade de litros que sai, ó. Observe, olha que fantástico. Dentro do cilindro, como o gás está líquido, ele ocupa 9 litros. Porém, quando ele sai de lá, quando ele transforma em gasoso, ele ocupa 1.800 litros. Então, por isso que um cilindro, mesmo pequeno, ele acaba tendo uma vida útil muito grande. Por causa disso, só o volume que ele ocupa. Muito maior do que aqui. Não é verdade? Então, vamos aqui. Então, vou colocar aqui, ó, 1.800 litros. Então, fica 40 vezes x é igual a 1.800. Então, x é igual a 1.800 dividido por 40, ó. Cancela aqui, ó. Então, fica 180 por 4. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Facinha, facinha, não? Ó, 18 tira 4. Então, fica 6, 7, 5, 3. Quem dá mais? Quem dá mais? 5 não pode, porque 5 vezes 4 é 20. Então, eu sou por 4. 4 vezes 4, 16, sobra 2. Desce o 20, então 20 vezes 4, tá? 5. Então, vai dar o quê? 45 minutos. Então, se eu quiser usar esse cilindro, ele vai ter uma vida útil de 45 minutos, ou seja, muito tempo. É ou não é? 45 minutos de uso para um cilindro desse tamanhozinho, 9 litros, né? Desse tamanhozinho o cilindro. Então, você tem aí quase 1 hora para poder dar assistência à pessoa, ou seja, então você consegue sobreviver e ajudando a pessoa. Beleza? Facinho, hein? Vamos para a questão 6? Questão 6. Pessoal, vamos ler aqui a questão 6. Bonitinho. Então, na tela, vamos ler. Questão 6. Na figura apresenta um biodigestor utilizado em áreas rurais. Ele é totalmente vedado, criando um ambiente anaeróbico, ou seja, pessoal, sem oxigênio, ok? Onde o micro-organismo degrada o material orgânico, os dejetos e restos de ração, transformando em biogás. O gasômetro é o compartimento superior do biodigestor e serve para armazenamento de gases. Ele é inflável e é feito de uma manta de material plástico impermeável, que é o PVC. No gasômetro, a pressão e a temperatura são constantemente iguais à da atmosfera. Então, a pressão 1, temperatura de 25, beleza? Mas ele falou mais aí, ó. Considere a quantidade fixa do gás no gasômetro, descrito no texto. A variação percentual do volume nesse compartimento ao longo de um dia é quanto se a temperatura variar de 17 durante a madrugada para 38 no decorrer do dia. Pessoal, olha que bacana. Eu tenho um biodigestor. O biodigestor são o quê? São material orgânico, lixo, fezes, resto de ração, resto de alimentos. Tudo que for material orgânico você coloca lá. As bactérias elas vão fazer seu serviço anaeróbico e decompor formando gás metano. Esse biogás aí é o gás metano principalmente, é o CH4. E esse gás metano é utilizado para quê? Principalmente para geração de energia, né? Através de quê? Através de geradores de energia. Em vez de usar gasolina,
você usa do metano, isso é fantástico numa fazenda, por exemplo. Se numa fazenda cria porcos, cria animais onde você tem muitas fezes, essas fezes viram biogás, consequentemente você não gasta energia elétrica. Ou seja, você pega o consumo de maneira sustentável da sua própria empresa, da sua própria chácara, fazenda. Olha aí que bacana. Então, o que ele falou para nós? Ele quer saber a variação do volume percentual, tá? Quantos por cento variou, se aumenta ou diminui. E ele falou que a temperatura mínima é 17 e a máxima foi para 38. E ele falou que as pressões têm que ser iguais da atmosfera, as pressões ele também não deu outro valor. Então, com certeza é por considerar a pressão constante, beleza? Então, vamos lá. Se é para considerar constante, vamos colocar a formulazinha aqui, ó. Vamos colocar, ó, π, v, t, pó, vó, tó. Então, a pressão, eu já vou cortar aqui, ó. Ou seja, acaba sendo uma transformação isobárica a pressão constante. O volume é o que eu quero a relação. E a temperatura já sabe, já está cansado de saber que a temperatura não pode ser em graus Celsius, a temperatura tem que ser em Kelvin, beleza? Pega aí, hein? Para isso eu tenho que somar com o quê? Com 273 e aqui com 273. Então a minha nova temperatura aqui vai ficar 290 Kelvin e aqui a temperatura 311 Kelvin. Então olha aí que bacana. Então essa aqui é 290 igual a V0 e aqui é quanto? 311. E lembra no exercício ele quer a diferença, né, entre ele quer a diferença de volume, não é isso? De maneira percentual. Então essa diferença é o que? É o final em relação ao inicial. Então eu tenho que isolar esse caboclo aqui, ó. Então, como que eu faço isso? Eu passo esse aqui para cá e o 311 para cá. Então, primeiro eu vou inverter para ficar mais fácil, ó. Se eu vou inverter os dois, eu não preciso fazer nada, ok? Aí acontece, esse 290, esse 311 vem para cá e esse V1 vem para cá. Então fica V0 sobre V1, ou seja, o depois com antes, ou seja, o final com o inicial, e o 311 dividido por 290. Então a relação entre os volumes, dividindo isso aí, dá 1,07. Se ele quer saber em porcentagem, nós já vimos isso logo no começo, né? Quanto que deu em porcentagem? Teve um aumento de 7%. Olha que fantástico. Se fosse 17, seria 17%. Se fosse 1,7, 70%. Se fosse abaixo de 1, aí não seria aumento, seria redução. Olha que bacana, hein? Então tá aí, ó. Pessoal, nós resolvemos aí, ó, 6 exercícios. É lógico que se eu pegar mais 20, cada um vai ser diferente do outro, com raciocínio diferente, apesar que a base, antes e depois fórmula, é a mesma. Mas infelizmente não dá para ficar aqui a vida toda fazendo exercício, né? A gente dá uma base para você fazer e é claro que vai ter exercício que você não vai dar conta, você tem que procurar uma ajuda, mas com certeza a maioria você vai dar conta, porque acredito em você, beleza? Pessoal, ficamos aqui, espero ter ajudado vocês e lembra de espalhar o canal, porque Química de Verdade é aquela que começa com G. Química